Boa tarde, me chamo Letícia de Moura Silva, sou residente do Piauí, sou formada em Pedagogia e Letras Português e cursei a especialização de Linguística Aplicada, por se tratar de uma especialização em que buscou, formar, capacitar o docente a trabalhar com diferentes culturas, a ter um olhar pedagógico. E agora eu vou iniciar a apresentação do tema A Língua Portuguesa como Língua de Acolhimento para Crianças Refugiadas da Ucrânia. Então, o trabalho tem como tema o ensino de português como língua de acolhimento para crianças do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, essas crianças que chegam na primeira turma do Ensino Fundamental 2, elas não estão acostumadas com a didática e com as responsabilidades que elas têm que começar a ter. Principalmente as crianças que chegam de países como, por exemplo, da Ucrânia. É uma mudança muito difícil para elas. Muitas vezes, quando elas chegam na educação pública, elas não têm um local com uma infraestrutura adequada para atender elas sentem muita dificuldade e muitas vezes fica a cargo do professor de língua portuguesa conseguir tais como primeiro, segundo lugar, por outro lado, dito de outro modo, isto é, por exemplo, para compreender a hierarquização das proposições sintetizando conteúdos em textos. São 3 módulos, o primeiro que se fala da linguagem verbal e não verbal em pistas linguísticas, o segundo que é assimilar palavras e expressões ou imagens ambíguas e o terceiro que se trata dos questionamentos de aprendizagem, Os quizzes, que é de uma forma divertida, abordar o assunto e esperar que os alunos respondam também, que compreendam de uma forma lúdica. Esse primeiro módulo, ele fala da linguagem verbal e não verbal e pistas linguísticas. No primeiro slide é falado, sobre essa diferença da linguagem verbal e não verbal. Como parece ser simples, para as crianças que são refugiadas pode não ser tão simples, Sabemos que a língua portuguesa, ela muitas vezes, aborda esses elementos juntos, como também separado. Então, esse primeiro slide, ele visa explicar a diferença da linguagem verbal como a linguagem não verbal, por meio do exemplo como a imagem. É feita uma pergunta interativa sobre essa linguagem verbal e não verbal. E é ressaltado também a importância de entender essa diferença dos 2 tipos de linguagem para ser aplicada no dia a dia. E é mostrado justamente isso, como é usado essa linguagem verbal no dia a dia, como eles também podem se expressar por meio dessa linguagem não verbal. Tem um vídeo que é explicado também sobre algumas emoções, sobre os gestos, porque muitas vezes os gestos, as emoções, elas falam tanto como a linguagem verbal. Algumas profissões brasileiras, um áudio, que esse áudio é para ele ser ouvido, comentado e repetido, para os alunos entender, as principais profissões português, como é que se fala em português. Algumas expressões, umas expressões que parecem ser simples para quem já fala a língua português, mas para quem não fala não é tão simples, Como, por exemplo, estou aprendendo português, estou doente, estou com fome. E é interessante observar, que tem as imagens ao lado da frase justamente para ressaltar essa importância da linguagem verbal e não verbal, assim também para ficar mais fácil a assimilação por parte das crianças. Algumas estações do ano,
né? Como a primavera, o verão, o outono e outras palavras também que são bastante usadas, né, em português, como sol, lua, quente, frio. Então é colocado essas palavras junto com a imagem para ficar mais fácil a assimilação e a compreensão. Um pequeno questionário com todas essas palavras que é falado nos slides anteriores. E as pistas linguísticas, né? Primeiro tem a exemplificação da pista linguística, né, por meio de tirinhas, e depois tem questionários sobre a tirinha. É interessante ressaltar que essa atividade interativa, esse pequeno questionamento, né, é para eles escrever a forma correta das palavras que foram faladas de uma forma errada na tirinha. E logo depois tem as imagens para fazer essa assimilação. E também, né, o uso da repetição da palavra, de outra palavra que é abordado nessa segunda tirinha. O segundo módulo é falado sobre palavras, expressões e imagens ambíguas, né? Porque além de muitas vezes aprender as palavras, né, muitas delas são ambíguas, então tem mais de um significado. Então, muitas crianças podem pensar: será que eu não estou aprendendo ou falando a palavra correta? E justamente abordando um pouco sobre esse tema de palavras ambíguas, né, vai ficar claro a questão que algumas palavras elas podem sim ter mais de um significado, né? Alguns exemplos, algumas frases com sentidos de ambiguidade, a questão do mal com U, mal com L. Podemos perceber que tem perguntas interativas. A ambiguidade é ressaltada nesse outro slide. Mais tirinhas, né? Porque acredito que fica mais fácil, assim também como mais prazeroso, né? As crianças ter esse tipo de aula por meio de tirinhas. E nas tirinhas também é bom ver, né, a questão das expressões e das imagens. E na unidade 3, que tem esses questionamentos de forma lúdica. Em que nesse eles têm um jogo, né? Um joguinho que é para colocar as palavras, né, por meio da imagem. Então tem a imagem e vão colocar a palavra em cada imagem. Esse outro joguinho que é para completar a palavra, a frase com a palavra correta. E o terceiro é perguntando o que é ambiguidade. Então, chegamos na conclusão, né, em que esse material ele explorou como a linguagem, a cultura e a tecnologia elas se cruzam nessas práticas de linguagem e como a língua portuguesa ela pode ser trabalhada e é importante no dia a dia. Algumas referências e obrigada.